Mas a empregada doméstica é da família, ela só não tá no testamento. Olá, amigos! Mentira, não é assim. Oiê, bem-vindos a mais um vídeo do Giro com Giro. Eu sou o Giro e nós vamos girar sobre empregados domésticos. E sim, já é estranho ouvir no masculino, eu sei, mas é mesmo uma provocação, porque as pessoas colocam no feminino, porque só as mulheres fazem isso, por vários motivos. Mas vamos conversar um pouco mais depois disso. Aconteceu uma polêmica que me deixou refletindo um pouco nos últimos dias. Foi uma polêmica que eu vi da Instagrammer Juju no Remorse, entendeu? Basicamente, eu vou descrever o vídeo, eu não vou colocar aqui por motivos de ela mesma excluiu, então quem sou eu pra ficar colocando coisa que ela não quer que seja exposta, né? Então eu vou me limitar a descrever o vídeo. Basicamente, ela está numa cena normal, ela, o marido e a empregada doméstica, e tá tocando uma música, de repente, no chance da música, todo mundo vira e começa a dançar. Inclusive ela tá dançando, o marido tá dançando, a empregada doméstica tá dançando, a empregada doméstica tá dançando, inclusive com um paninho na mão. E a legenda da foto era "Ela voltou!" e se referindo à empregada doméstica, né? E aí isso circulou no Twitter, principalmente, pelo menos foi onde eu vi, com uma coisa muito negativa, assim, tipo, meu Deus, a branca de elite que contrata a mulher negra de periferia e que tá obrigando ela a fazer vídeos que são contra a vontade dela e que tá colaborando com a manutenção da cultura escravagista, que é de onde vem as empregadas domésticas, e retrata a inferioridade dela e como ela coloca a mulher como inferior e, enfim, milhões de coisas aí querendo dizer que ela era escrota, entendeu? E eu estou aqui para defendê-la. Não, você não ouviu errado. Eu vou defender a branca da elite, lá, 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 lá. Calma, fica até o fim para eu explicar por que exatamente, tá? Observação, eu não vou defender ela como pessoa, como Instagrammer, como sei lá, essas coisas todas, porque eu não conheço, não acompanho, não sei quem é, não sei de nada. Mas nesse caso específico, eu acho que tem algumas coisas para se pensar além do que se viu naquela cena. E a gente precisa parar para pensar um pouco sobre a situação das empregadas domésticas, de onde que vem realmente a cultura, e várias coisas que a gente vai discutir agora nesse vídeo, né? Então, começando, né? Eu acho que o argumento mais forte, inclusive, é que a empregada doméstica, ela é um resquício de uma cultura escravagista. Uma cultura onde os nobres, né? Nobres realmente nobres, né? Da nobreza. Os nobres são muito nobres, entendeu? Pra conseguir limpar a própria merda. Literalmente falando, inclusive. Então, precisa de uma outra pessoa inferior para ir lá e fazer esse trabalho braçal e não digno para ele, né? Então, ou seja, eu faço as merdas, mas o outro que tem que limpar, porque eu não sou digno de limpar a própria merda. Mais ou menos isso. E, se a gente pensar em o que as empregadas domésticas fazem hoje nas casas das pessoas, continua sendo mais ou menos a mesma coisa, só que agora ela é paga, ela não é mais escrava. Então ela que escolhe fazer e ela recebe um dinheiro por isso, enfim, várias outras coisas assim. Porém esse dinheiro também não é aquele dinheiro, né, nossa, que remuneração, entendeu? E aí rola muito aquele papo de que eu vi, inclusive, as pessoas falando de não as empregadas domésticas, não a manutenção de ter empregadas e vamos todos demitir as nossas empregadas, chega de empregada doméstica. E aí eu fiquei pensando assim, gente, pelo amor de Deus, não, militância errada, entendeu? Primeiro que, de acordo com a pesquisa que foi feita em janeiro de 2020, né, desse ano, antes da pandemia, inclusive, que isso é importante, você tinha em torno de 6,3 milhões de pessoas trabalhando nesse ramo. Se você considerar a população brasileira, isso dá em torno de 3% da população trabalhando nisso. Então, você falar que você vai, de repente, despedir 3% da população brasileira, isso é mais do que o coronavírus mata, inclusive. Ou seja, é muita coisa, né? Então, você fala assim, ah, não, tudo bem, vamos acabar então com isso porque faz parte de uma herança escravagista, não sei o quê. Não faz sentido, né? Porque vocês precisam fazer o quê? Né? Tipo, vamos acabar com essa cultura aqui e elas que lutem. Não se preocupe com nada. A gente tem que considerar o que vai acontecer com essas pessoas e como que elas estão sendo tratadas, o que elas fariam no lugar, enfim, várias coisas nesse sentido. Porque você pode falar, vou despedir minha empregada doméstica, se você tem um escritório próprio, que você vai contratar ela em outra coisa no lugar, com um salário igual ou superior, em que se ela não tiver experiência naquela área, você vai treiná-la, estar disposto a ajudar nesse sentido, e aí tudo mil maravilhas. E aí, assim, ok, né? Só que essa realidade não é uma realidade, né? É uma invenção aqui totalmente utópica. A verdade mesmo é que se você for contra essa cultura e realmente despedir as empregadas domésticas e não contratá-las em outro lugar com outras condições e a empregada doméstica querer também, porque tem que ser vontade dela, elas vão ficar à mercê aí do desemprego, não vão conseguir sustentar as famílias e enfim. É claro que isso tem a ver com o desemprego, com a condição de desigualdade social e que muitas vezes elas se enquadram nesse papel específico e nesse emprego específico para sustentar uma família porque não tem como conseguir outra coisa e que não necessariamente ela gosta. Enfim, entra um monte de coisa nessa discussão, né? Se tem famílias que são receptivas, tem famílias que não são receptivas, tem de um monte de coisa assim, né? Mas não dá pra gente
gente simplesmente falar, então vamos parar com essa profissão, chega dessa profissão, porque ela tá errada e tudo mais, e foda-se todo mundo que tá nessa profissão, entendeu? Tem seus problemas, as raízes desses problemas são, de novo, relacionadas à desigualdade social e tal, que são outras coisas que a gente precisa corrigir enquanto sociedade, porém a gente não vai corrigir isso simplesmente extinguindo essa profissão. Tá, mas por mais que tenha falado do masculino aí pra dar provocação, colocando que 97% das pessoas são mulheres, e o resto são homens, né? Tem esse problema e essa injustiça do português, entendeu? Porque se você tem um homem e 75 mulheres, você tem que falar eles, porque esse um homem vale mais do que todas as outras mulheres, e no português a gente tem que, quando é plural, a gente obedece eles para um homem e 75 mulheres. Agora, se tem 75 homens e uma mulher, a gente continua falando eles, né? Continua falando no masculino. E se tem igual, a gente continua falando eles. Então eu tô sempre no masculino, né? Quando tem os dois. E o português funciona assim, e eu sei que isso foi inventado assim, que a gente tem que obedecer o português, mas foda-se eu falar no feminino, porque é isso, entendeu? Porque se as pessoas têm... Se tem um homem com 75 mulheres, ele fica ofendido se fala elas, o problema não tá só no português, o problema tá também no machismo, de você ser feminilizado, isso é um problema, enfim. Tá, mas isso não tem nada a ver com o vídeo, então deixa eu voltar aqui pro tema, e é isso. Voltando agora pra parte da militância, entendeu? Que foram agredir a menina lá e tal. Tem a ver com um monte de coisa, que tem a ver com essa cultura de cancelamento, que tem a ver com toda essa questão de agressividade em cima das pessoas, né? Que é quando tem uma pessoa que você não concorda com ela, ou que você acha que ela fez alguma coisa errada, você vai lá falar que ela merece morrer. Eu digo, vai morrer! Vai morrer, vai morrer, vai murchar e apodrecer. Falar que ela, né, que todas as gerações dela são podres. Cocô, olha o cocô. Vai falar diversas coisas que não tem nada a ver com aquela situação em si, né? Você vai lá cancelar ela, você vai lá fazer tudo, sendo que você não sabe o contexto, não conhece a pessoa, não sabe de nada. Então, assim, é claro que a gente precisa demonstrar descontentamento com as coisas e ensinar as pessoas que não sabem coisas para que elas consigam ser mais conscientes. Isso é óbvio, isso eu acho que tá totalmente coberto de razão, mas essa agressividade exacerbada em cima de uma coisa e você nem tem certeza, não é a melhor das atitudes, né? E de fato, ela percebeu a interpretação de algumas pessoas sobre aquilo, da herança escravagista, da exploração do empregado doméstica e o que as pessoas interpretaram de ruim. Ela explicou a situação dela qual era e ela pediu desculpas mesmo assim por tudo e tudo mais, falou que entendeu e nananana. E eu acho que foi bastante coerente, né? Se existe verdade, se ela é uma pessoa legal e tudo mais, e de novo, eu não sei porque eu não acompanho. Mas assim, eu acho que ela fez mais coerente, né? Eu acho que realmente não teve a intenção. Aquela empregada doméstica pode ser uma das melhores tratadas de toda a história das empregadas domésticas. E já que elas vão continuar existindo e a gente não pode simplesmente acabar com elas de uma vez, que seja de uma forma bastante amigável, não é mesmo? Então, de certa forma, eu acho que tá tudo dentro da normalidade, tudo dentro do melhor que a gente pode fazer. Mas o adendo, né? A gente sim, eu acho que a gente precisa acabar com essa cultura e tudo mais aos poucos. E a maneira de fazer isso é se conscientizando sobre o problema, se conscientizando da onde que vem, que as pessoas precisam aprender, inclusive, a limpar as próprias sujeiras, não é mesmo? Porque você produz sujeira, então não é melhor, né, limpar a sua própria sujeira. Isso em todos os sentidos, até em sentido de jogar lixo na rua e entupir os negócios, né? Mas enfim, eu acho que a gente precisa sim se conscientizar e caminhar para esse processo, mas não é tão fácil assim, e a gente vai continuar tendo o problema de pessoas que precisam trabalhar, que estão em desemprego de novo, essa questão da desigualdade social e todas essas coisas aí que culminam em as pessoas procurarem empregos quaisquer para conseguir gerar uma renda para sustentar a família. A gente tem que procurar alternativas para conscientizar, para melhorar enquanto sociedade, para deixar as heranças escravagistas de lado, mas precisamos de tudo isso. Mas calma, né? Vamos pensar no passo a passo, vamos pensar no que a gente está falando para ver se faz sentido, para ver se não vai ser impactante significativamente e de forma negativa para as pessoas que a gente realmente quer defender. Aliás, caso você não saiba, o Brasil é o recordista mundial, né, de número de empregadas domésticas trabalhando, né? O Brasil é o que mais tem empregadas domésticas. E isso também mostra um pouco dos problemas que a gente tem no Brasil, né? Porque vem de desigualdade social, vem de falta de oportunidade, vem de machismo, vem de um monte de problema que a gente sabe que a gente tem, né? Então, para fechar aqui, vamos resumir duas coisinhas que a gente precisa entender e internalizar. A primeira é não sair atacando, né? Entender por que a gente está atacando, entender o que a gente discorda, como que a gente pode tentar fazer uma mudança da melhor maneira e não só agredir porque a gente quer agredir. Se me atacar, eu vou atacar. Mas não é porque um cavalo nos dá uma patada que a gente vai cortar as 4 patas. E a segunda é, por mais que a gente queira mudar as coisas que são injustas, a gente sabe que tem muita coisa que seja injusta, a gente precisa ver quais são as consequências do que a gente está propondo, né? A gente precisa pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre as coisas que a gente tem para dizer, as coisas que a gente tem para falar, e se de repente o que a gente está falando, tipo, não as empregadas domésticas, vamos demitir todo mundo, faz sentido e se realmente vai ajudar ou não. Então, eu acho que é isso, né? Vamos procurar entender melhor a situação, conhecer melhor as coisas antes de falar, antes de brigar e tudo mais. E tchau!
E além das coisas que eu abordei, tem tanta coisa que permeia o assunto, sabe? Você fala da PEC das domésticas, que já tem anos aí que tá aí, os efeitos, como é que se deu isso, a questão da diarista, que teoricamente ela não é registrada e é uma trabalhadora autônoma, só que ela não é tratada como autônoma. Enfim, tem tanta coisa aí que permeia a discussão, tem tanta coisa pra gente pensar sobre que, né, em vez de criticar, a gente podia só pensar nas coisas.